Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como o apóstolo Paulo, nasceu em Tarso, uma cidade na Cilícia romana. Um judeu devoto, Saulo foi rigorosamente educado na tradição farisaica. Ele era um cidadão romano, um privilégio que mais tarde se provaria significativo. Saulo acreditava no único Deus verdadeiro e aderia estritamente à lei mosaica. Ele via o crescente movimento cristão como uma ameaça à sua fé. Ele considerava as afirmações dos cristãos de que Jesus era o Messias como blasfêmia. Alimentado por essa convicção, Saulo tornou-se um feroz perseguidor dos primeiros cristãos. Saulo procurou ativamente eliminar o movimento cristão. Ele participou da perseguição de cristãos em Jerusalém. Ele arrastava homens e mulheres de suas casas e os prendia. Ele acreditava que estava servindo a Deus, silenciando aqueles que seguiam a Jesus. Ele era temido por seu compromisso inabalável com o judaísmo e seu tratamento severo aos crentes. Suas ações eram movidas por um zelo genuíno, embora equivocado, por sua fé. A vida de Saulo teve uma virada dramática no caminho para Damasco. Viajando com a autoridade do sumo sacerdote, ele pretendia prender cristãos e trazê-los de volta a Jerusalém para julgamento. Seu coração estava endurecido contra os seguidores de Jesus. Ele acreditava que estava em uma missão para erradicar uma seita perigosa. Mal sabia ele que um encontro profundo o aguardava, um que alteraria para sempre o curso de sua vida e a história do cristianismo. Enquanto Saulo viajava para Damasco, uma luz ofuscante de repente brilhou do céu. Ele caiu no chão, cego e atônito. Uma voz estrondou dos céus: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Tremendo, Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor?" A voz respondeu: "Eu sou Jesus a quem você persegue." O encontro abalou Saulo profundamente. O Jesus que ele havia desprezado, aquele que ele acreditava ser um falso profeta, estava vivo. Cego pela luz, Saulo foi conduzido por seus companheiros até Damasco. Ele permaneceu sem enxergar por 3 dias, jejuando e orando. Durante esse tempo, ele lutou com as implicações de seu encontro. O Deus de seus pais, o Deus a quem ele servira tão devotamente, havia se revelado em Jesus. Ele percebeu o erro de seus caminhos, a profundidade de seu pecado em perseguir os seguidores de Jesus. Sua vida anterior, suas crenças, sua própria identidade, tudo desmoronou diante dessa revelação. A conversão de Saulo não foi meramente uma mudança de ideia, mas uma profunda transformação de coração e espírito. Ele recuperou a visão através do ministério de Ananias, um discípulo em Damasco. A partir daquele momento, Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o apóstolo. Ele foi batizado, significando sua nova vida em Cristo. Cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar ousadamente nas sinagogas, proclamando Jesus como o Filho de Deus. A transformação de Paulo foi recebida com espanto e ceticismo. Os judeus em Damasco, que o conheciam como perseguidor, acharam difícil acreditar em suas afirmações. Implacável, Paulo embarcou em jornadas missionárias, espalhando o evangelho por todo o Império Romano. Ele pregava em sinagogas e mercados, compartilhando seu testemunho e ensinando sobre Jesus. Ele viajou extensivamente, enfrentando perseguição e dificuldades, mas sua fé nunca vacilou. As viagens missionárias de Paulo foram instrumentais na disseminação do cristianismo, além de suas raízes judaicas. Ele estabeleceu igrejas em grandes cidades, incluindo Antioquia, Corinto, Éfeso e Filipos. Ele escreveu cartas a essas igrejas, que se tornaram parte do Novo Testamento. Essas cartas abordavam questões teológicas, forneciam orientações sobre a vida cristã e ofereciam encorajamento diante da perseguição. Os escritos de Paulo ajudaram a moldar a teologia e a prática cristã. A mensagem de Paulo de salvação pela fé em Jesus Cristo ressoou tanto com judeus quanto com gentios. Ele enfatizou que a salvação estava disponível para todos.
independentemente de sua origem ou etnia. Essa mensagem inclusiva desafiou a exclusividade judaica da época. Isso levou a conflitos com alguns líderes judeus que se opunham aos ensinamentos de Paulo. Paulo, no entanto, permaneceu implacável, convencido de que estava cumprindo o chamado de Deus para levar o evangelho aos gentios. Os esforços incansáveis de Paulo para espalhar o evangelho tiveram um grande custo pessoal. Ele enfrentou oposição constante, prisão, espancamentos e naufrágios. No entanto, ele considerava essas dificuldades leves e momentâneas, comparadas à glória eterna que o aguardava. Ele nunca perdeu de vista sua missão, sua fé alimentada pelo amor de Cristo e pela convicção do Espírito Santo. Eventualmente, Paulo foi preso em Jerusalém e enviado a Roma para julgamento. Apesar de estar preso, ele continuou a pregar e ensinar sobre Jesus. Ele escreveu várias cartas durante esse tempo, incluindo suas epístolas a Timóteo e Tito, oferecendo orientação e encorajamento a jovens pastores. Acredita-se que Paulo foi executado em Roma sob o reinado do imperador Nero, tornando-se um mártir por sua fé. A vida e o ministério do apóstolo Paulo continuam a inspirar e desafiar os cristãos hoje. Sua transformação de perseguidor a um seguidor apaixonado de Cristo permanece como um testemunho do poder transformador da graça de Deus. Sua fé inabalável, seus esforços incansáveis para espalhar o Evangelho e seus escritos duradouros deixaram uma marca indelével na fé cristã. Sua história serve como um farol de esperança, lembrando-nos de que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo aquelas que parecem mais improváveis, para realizar seus propósitos.